Olá, gente! E aí? Já estamos aqui disponível. Quem chegou? Oi, Gustavo, tudo bem? Tá me escutando? Tá me escutando bem? Dá um oi aí, Gu, se tá bem. Oi, Sônia! Tudo bem? Oi, Andréia. Lu, seja bem-vinda. Beleza. E, gente, enquanto o pessoal vai chegando, o que vocês pensam que é a síndrome do domingo à noite? Oi, Ká! Oi, Karina! Tati! Ai, quanta gente linda! Beleza. Ai, gente, tem uns mosquitinhos aí também. Ei, gente, escreve aí. Oi, Ana! Tudo bem? Eu acho que até minha irmã tá aí. Ai, oi, Ana, Viana. Tem outra Ana aqui. Que saudade de você. Que bom que você entrou. Que legal. Ai, que bacana. Fala, Gu. Agora se entendeu o GP, né? Oi, Lari. Ó, gente, temos gente lá do México, hein? Temos brasileiros lá do México aqui com a gente. É... Ai, ai. Tem outra semana pela frente, Sônia? Que mais que vocês acham que é a síndrome do domingo à noite? O que vocês pensam? Oi, Márcia, minha fornecedora preferida de sapato. Carolzinha, ai, gente, quanta gente querida. Então, é, a maioria de vocês que está aqui me conhece, né? Mas eu vi que algumas pessoas que estão aqui não me conhecem tanto, então eu vou me apresentar antes, tá? Ai, Marcinha, também tenho saudade de você. E, bom, Ana Nascimento, para quem não conhece, né? E o que acontece? Eu estudei psicologia e minha vida toda, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, a área de recursos humanos foi uma paixão, né? Durante toda a faculdade eu me enderecei a esse tema, eu buscava esse tema. O meu primeiro estágio em psicologia dentro de uma organização, dentro de uma empresa, foi uma batalha para conseguir. Eu não conseguia um professor de psicologia que estudasse e que assinasse para mim, né? E aí, assim começou. E uma das coisas que eu me apaixonei também é sobre o tema escolha profissional. Um dos meus trabalhos de conclusão de curso foi nessa área, né? Por que a gente escolhe determinada profissão ou não? Então a psicologia tem um embasamento para isso. E aí eu fui entender. Passei aí uns 15 anos da minha carreira em organizações, multinacionais, nacionais, segmentos diversos. E os últimos 5 anos eu tenho a Ana Nascimento, gestão estratégica de pessoas. E essa empresa nasceu da síndrome do domingo à noite, né? Eu nunca me vi como empreendedora, não achava que isso pudesse acontecer. Mas quando eu trabalhava, né? Vamos falar assim, com crachá, uma das coisas que acontecia era domingo à noite, eu tinha uma ansiedade de que eu já não ia dar conta das coisas na semana que entrava. Então, domingo à noite era o dia que eu fazia a compra, que eu cozinhava para a semana toda, que eu fazia uma série de coisas e eu terminava o meu domingo já na tensão.
E esses dias conversando com meu irmão, que é advogado, e ele me deu licença para falar dele, ele falou que ele já começava a escrever as petições dele no domingo à noite. Aí conversando com outro amigo, me falou também que tinha isso em época de prova, né? Enfim. E que é muito comum, acontece muito com as pessoas esse tipo de coisa no domingo à noite, né? E sempre foi uma coisa marcante. Enfim, e aí, como eu comecei a perceber esse incômodo, é que eu fui buscar o meu processo de mudança, de eu sair da vida com crachá para ir. Oi, Andréia, mãe da Maria, linda, maravilhosa. A Doris, a terceira avó do Giovanni, também tá aí, né? Oi. A Ana, ó, mais gente do México. E aí deu essa coisa de investir. Tive muito medo, mas entrei e fui e aconteceu, né? Também fiz uma MBA em gestão de pessoas e eu não me vejo assim fora dessa área. Realmente eu gosto muito, tá? E o tema de hoje, essa síndrome do domingo à noite, quando vai chegando o domingo, né, e a gente tem essa ansiedade que para cada um se manifesta de uma maneira diferente. Alguns têm, oi Fê, oi Biduque. Uns têm uma ansiedade, tem gente que tem insônia, eu fazia compra, meu irmão fazia petição, tem gente que fica deprê, tem gente que fica irritado, outros escutam a música do Fantástico e já começa, putz, né? Mas em que isso se resume, né? O que acontece na nossa vida quando a gente começa a ter isso? Acabou a minha alegria. A segunda-feira chegou e a minha alegria acabou, né? Vocês podem aí me dando feedbacks para ver se é isso mesmo, se alguém discorda, todo mundo pode discordar. Mas a questão é, parece que o domingo à noite encerra um período gostoso do final de semana e começa um período de fardo, de carregar o fardo, né? E aí eu fico pensando, né, por que isso acontece, né? Eu fico muito inquieta e também tive, né, a experiência de passar por isso com a minha filha na parte escolar. Ela não estava com um bom relacionamento na escola, já não estava feliz lá no México e domingo à noite ela começava a chorar todo domingo à noite. Demorou até que eu me tocasse, né? Mas depois de um tempo eu percebi que era isso, né? Enfim, muitas coisas podem acontecer, né? Propósito, exatamente, Biduque. E quando a gente fala de trabalho, né? A gente tem que entender a raiz do trabalho na nossa vida, né? Pensar o que a gente, como é que a gente escolhe, por que a gente trabalha, para onde que a gente vai, né? E quando a gente começa a pensar isso, fala, eu faço o que eu gosto, eu tô, né, satisfeito com o meu trabalho, eu gosto do meu chefe, eu gosto, né, de uma série de coisas. E a primeira coisa que a gente tem que destacar é a escolha na adolescência. Eu estou fazendo uma formação em Teen Coach, tenho estudado bastante o tema adolescência, né? E aí, uma das coisas que a gente percebe, que os estudiosos estão comprovando já há muito tempo, é que o cérebro do adolescente demora para amadurecer até os 24. E a gente é impelido a fazer uma escolha logo com 17, 18 anos, né? E essa escolha tem que ser muito firme, né? Porque você depois, se você desiste disso, ainda tem essa imagem de que você é um fracassado se você escolheu errado, né? Ou a família pressiona porque, gastei uma grana com esse tempo de faculdade em si. Muita gente acaba indo, porque não consegue, né, ter essa coisa de falar, não, pera, não é isso. E tem um aspecto aqui particular que não é bem o tema de hoje, mas é importante falar que a questão da nossa escolha, dessa escolha na adolescência, agora está mais complicado ainda. Por quê? Hoje você escolhe uma faculdade de administração com ênfase em recursos humanos, né? Um negócio muito específico. Aí de repente você faz e descobre, poxa, não é recursos humanos que eu queria.
eu acho mais legal o comércio exterior. O que acontece? A nossa formação não permite que a gente que a gente comece um eixo comum e depois escolha exatamente o nicho onde a gente quer trabalhar. Então, muitas pessoas, eu convivo com gente, né? Eu tenho uma grande amiga que a empresa investiu muito dinheiro nela para ela trabalhar, para ela se tornar líder, mas não era o que ela queria. E ela não está nessa empresa hoje. Então, essa coisa da escolha impacta muito no que a gente é hoje, né? E às vezes a gente nem se toca que a gente não escolheu certo, né? E aí tem um outro aspecto, né? A questão do significado do trabalho para cada um de nós. Psicologicamente, o trabalho ele tem um significado, né? Mas aí tem a coisa do social também, que pega e que influencia. Aí eu comecei a buscar referência, coisa e tal, e me veio a Bíblia, que Adão, lá em Gênesis, teve um castigo que foi trabalhar, né, para produzir comida. Então, assim, um castigo, comida, isso tá lá escrito. Então, oi Val, oi Di, nossa, Jumesas, outra do México, Thaís, que gostoso. Então, nada contra, né? Eu não estou criticando a Bíblia, nem religião, nada, mas até que ponto as pessoas não incorporam o trabalho como um fardo, como uma culpa, né? Aquela coisa do malhar, no pain, no gain. Então, assim, se eu não sofro, não tem mérito. As coisas que são gostosas, né? As coisas que são gostosas não são coisas de responsabilidade, né? E aí tem alguém me perguntando assim, e quando o seu trabalho deixa de fazer sentido? A profissão que você escolheu muda. Essa é a questão, muda. Não existe tempo para mudar. Não existe, a gente pode mudar a qualquer momento. E, gente, ó, eu não sou transformadora de vida, aquelas pessoas que faz, né? Eu sou uma pessoa bem de pé no chão. E eu sempre digo, é possível fazer mudanças, mas existe um caminho para a gente percorrer e fazer essas mudanças, né? Mas voltando à questão do significado do trabalho, né? É que quando a gente investe energia em algo que não traz alegria pra gente, a gente gasta tempo, né, em coisas que não são naturais. E o que acontece? Você tem uma descarga de energia, de esforço mental muito grande. E é aí que dá estafa, estresse, a gente chega no domingo, a gente começa a desesperar, né? Você imagina que você tem que lidar com o medo de alguma coisa que você tem medo. Eu tenho medo de aranha. Imagina se todo dia eu tivesse que lidar com o meu medo de aranha, né? Isso gera estresse. Isso vai. Então, quando você vai trabalhar numa atividade que de alguma maneira te violenta, não estou falando de nada muito, não estou falando de problemas de relacionamento, estou falando de coisas que não te dão prazer, que não te dão um mínimo de satisfação. Acontece essa descarga de energia e a gente acaba ficando insatisfeito. Por que isso? Porque o trabalho ele tem alguns componentes. Eu até listei aqui porque eu não sou uma pessoa de boa memória. Mas ela traz pra gente uma identidade. O trabalho dá identidade pra gente. Ai, Ana, não. Meu trabalho não me define. Não, meu trabalho não. Eu sou o que eu sou, meu trabalho tá lá. Ó, meu amigo, minha amiga, desculpa, mas não dá pra gente separar. Não dá pra gente deixar uma pessoa em casa e chegar no trabalho e ser outra pessoa. Isso já é do passado. Então, o trabalho também influencia em quem nós somos, né? A gente tem oportunidade de interação social, a gente tem oportunidade de exercer o nosso propósito, né? A gente também tem a sensação de que a gente está se ocupando com algo produtivo. Mas se a gente está fazendo um negócio que a gente não gosta, como que a gente pode achar que essa coisa é produtiva? Impossível, né? A gente se sente desafiado, né? Ou ai, chegou aí uma outra pessoa muito querida. A gente também obtém status do nosso trabalho, né? A gente tem um certo poder quando a gente trabalha. E a questão da renda. Então a gente obtém o nosso sustento a partir do trabalho. Muitas pessoas focam só na parte de sustento e status.
né? Pode até ser que essa pessoa esteja muito bem, seja feliz, né? Mas a questão é, para quem não tá, é porque existe alguma disfunção nesse elemento, né? Em relação à identidade, em relação a como a pessoa se comporta em relação ao seu trabalho. Oi, Dani! Ó, gente, uma ex-chefe minha, hein? Queridíssima, inteligentíssima, responsabilidade. Seja bem-vinda, Dani. Então, a gente pode exercer algumas orientações para o trabalho. Uma delas é o emprego, cifrão, né? A gente tem um foco somente em carreira, que é a questão de ter ambição de crescimento, e a gente pode ter uma orientação para o nosso trabalho do ponto de vista de vocação. Ah, meu Deus, lá vem a psicóloga piegas abraçando árvore. A gente, não é, né? A ciência tem estudado isso, a psicologia positiva tem estudado isso. Oi, Momô! A psicologia positiva tem estudado isso, todos os estudos modernos têm apontado para isso. As organizações têm trabalhado cada vez mais em buscar pessoas que estejam alinhadas culturalmente, alinhadas em relação a valores pessoais, tudo com a organização. E aí, se você não sabe, oi, Rô, se você não sabe nem quem você é, como que a gente pode estabelecer uma carreira baseado, um trabalho baseado na nossa vocação, né? E o medo de sair da zona de conforto, né? Como que eu lido com isso? Né? Então tem esses elementos. E essas orientações continuam sendo estudadas, né? Se vocês forem buscar qualquer referência a esse aspecto de orientação para emprego, carreira ou vocação, né? Vocês vão buscar N estudos. Se vocês forem procurar no campo da administração, no campo da psicologia, da sociologia, todo mundo está estudando esse tema, a nossa relação com o trabalho. E por último, né? Quando que a gente sente essa questão da vocação mais presente, né? Quando a gente vê o nosso trabalho inserido numa sociedade, num contexto. E o trabalho, ele a gente tem a coisa do... É piegas de novo, mas imagina a nossa vida sem o lixeiro, né? Imagina a nossa vida sem, sei lá, qualquer outra profissão que as pessoas consideram, muita gente considera indigna, né? Então, mas não, eles estão inseridos numa sociedade, eles têm um trabalho nessa sociedade, assim como nós e qualquer um deles. A questão é, qual é a minha vocação, né? Há pessoas que estão assim com camadas e camadas e camadas e não conseguem entender o que é a própria vocação. E aí a gente volta à questão de escolha, da infância. Aqui eu tô vendo que tem um monte de gente que é pai, mãe, né? Tem um aspecto super importante que a gente pode fazer para ajudar a molecada, né? Para que eles no futuro eles não sofram com essa síndrome do sábado, do domingo à noite. Que é o quê? A gente começar a ajudar eles a entenderem as habilidades. Começar a identificar e exercitar que tipo de habilidades. E aí tem pai que diz, meu Deus, eu vi meu Deus, eu não vou nem deixar meu filho desenhar, porque vai que ele quer ser pintor. Eu falei, não, gente, o mundo está cheio de oportunidades, né? Então, para que a gente possa prevenir isso na molecada, descobrir potencialidades e habilidade neles ajudaria muito eles no processo que muitos de nós estão hoje, como eu, né? E eu, no meu percurso, eu percebi que o meu problema era conciliar a vida pessoal com a profissional. Não é que eu não gostava de trabalhar em empresa. Na verdade, eu queria mais tempo com meus filhos e o mundo corporativo tem uma outra realidade. Mas, gente, de verdade, o que tinha na minha frente? Uma cortina de fumaça. O que é essa cortina de fumaça? Algumas desgraças que acontecem. Conceito de sucesso pronto. Então, eu só vou ter sucesso se eu for vice-presidente de RH de uma multinacional de grande porte, né? E quando eu comecei meu programa de estágio numa multinacional,
Foi isso que eu fui incutida a pensar, né? Para mulheres, né? Se tá em casa não é trabalho, ou qualquer coisa que seja que a gente decida. Essa cortina de fumaça, gente, não deixa a gente enxergar a realidade. Gente, desculpa, mas tá cheio de mosquitinho aqui. Não deixa a gente olhar para as coisas certas, porque o conceito de sucesso ele tá vindo muito pronto, né? O conceito do que é certo e do que é errado no mundo profissional, ele tá mascarado de uma tal maneira que eu tive um assessorado recentemente que ele tem 7 anos numa empresa multinacional, né? Num cargo de coordenação. E uma recrutadora perguntou: você não acha que 7 anos é muito tempo para uma empresa? E aí eu fico pensando, falo, caracas, né? O cara tem um super currículo de sucesso, né? Oi, Radamés. Oi, minha irmã. Então, minha irmã tá falando aqui que a gente cobra os filhos muito cedo, que a gente devia deixar as crianças mais soltas. Então, essa cortina de fumaça não deixa a gente enxergar o que realmente deixa a gente feliz, né? Quais são as nossas vocações? Como que a gente pode colocar essas vocações, que eu coloco isso num grande pacote de habilidades, de tudo que a gente sabe, a serviço de um trabalho, né? A gente olha esses modelos prontos. Eu, depois de um tempo, parei de ver você SA, essas coisas, porque vinha assim muito. E o que mais me marcou no passado foi uma coisa sobre networking, que eu li já há anos atrás. E a coisa estava desenhada de uma maneira tão plástica que parecia que eu tinha que ter uma planilha de controle de networking. E eu pensei, isso é muito doente, né? E eu acho que o networking é uma coisa que tem que acontecer, eu defendo, né? Que tem que ser uma coisa natural, que tem que ser uma coisa da história, né? Que a gente tem que procurar se relacionar. Mas ali colocou como se fosse assim, você tem que ter, senão você vai ser um fracassado, senão você não vai conseguir se recolocar e nem nada. Eu acho que todas essas coisas fazem a cortina de fumaça. Porque tudo isso tira a gente de olhar para a gente mesmo. E as pessoas que são mais tímidas? Como é que faz? Né? Porque timidez não é incompetência, e nem timidez significa lentidão. Então, todos esses aspectos, essa cortina de fumaça do modelo de sucesso pronto, faz com que a gente fique inseguro de passar para o outro lado e enxergar as coisas com mais clareza. Porque também parecer que está nadando contra a maré parece uma coisa de gente maluca, né? Quando a gente faz, né? Se a gente anda de acordo com a maré, é mais leve, a gente vai. Se a gente tira o pé na correnteza, as coisas vão levando. Agora, se a gente decide nadar e sair da correnteza, dá trabalho, né? E nem todo mundo está preparado e disposto a percorrer esse caminho. Eu mesmo relutei e demorei muito, né? E vejo outras pessoas que me procuram e também colocam situações como essa, né? E, e na hora de pensar nessas coisas, né? Oi, Natan! Na hora de pensar sobre essas coisas, sobre como eu faço para passar por essa cortina de fumaça, como é que eu faço para entrar numa zona de autoconhecimento, numa zona numa zona de conforto, de paz, vamos falar assim, né? O que eu tenho proposto para as pessoas, né? E de novo, gente, não sou transformadora de vidas, não faço isso, não consigo, não tenho esse poder, né? Estão comentando aqui que sair da correnteza requer coragem. Haja! Oi, Carol! E aí, né, como é que a gente faz para mudar? Né? O que a gente precisa fazer para mudar? Que é o que eu tenho proposto num projeto que eu criei, que na verdade não é uma transição de carreira, não quero que ninguém peça demissão, não quero que ninguém faça uma maluquice, não tem nada a ver com isso. Mas fazer uma avaliação, né?
de cada uma das pessoas de um ponto de vista multifatorial. Se você vai lá e vai fazer um programa de coaching, você tem uma meta específica no coaching. Aí, se você vai fazer um curso de autoconhecimento, você vai ter um X trabalho de autoconhecimento. Eu agreguei tudo isso num pacote só, numa coisa só, né? E o que acontece aqui? O programa Eleve-se, né? E o que ele propõe? Ele propõe que a gente faça um assessment, como a gente chama no mundo corporativo, que é entender quais são as competências de mercado que essa pessoa tem, fazer testes. Ai, fala pro Danilo que eu mandei outro beijo para ele. Fazer testes de comportamento para entender estilos comportamentais, né? Fazer uma análise de todo esse pacote de competência, comportamento, perfil dentro de um cenário de mercado, né? Então, a ideia é responder, olha, você tá assim e o mercado tá assim. Beleza, isso é um primeiro fato. Outro fato, autoconhecimento, né? Num trabalho praticamente concomitante, eu promovo algumas ferramentas de trabalho que trazem autoconhecimento, em termos que aí vem do coaching de crenças, valores, né? De propósito de vida, algumas coisas para refletir aspectos do teu dia a dia que você às vezes estava oculto. Cada dia que a gente se fizer algumas perguntas, como por exemplo, né? Que habilidade eu tenho que eu posso colocar no serviço de trabalho? Vocês já fizeram essa pergunta? Alguém já se perguntou? Que tipo de coisa? Silêncio, nenhum comentário. Ai, gente, outra Dani maravilhosa entrou. Oi, Ale, ó, uma lá dos Estados Unidos, outra do México. A questão, gente, é o seguinte: a partir do momento que a gente faz esse assessment, a gente entende a pessoa. Depois eu vou vir e vou cutucar alguns aspectos para entender. Oi, Lucrécia, para entender. Para ajudar com que a pessoa se entenda e para entender como que esse eu está enquadrado nesse trabalho, né? E a gente precisa ressignificar o trabalho. A palavra é essa. O pulo do gato vem da psicologia, que é ressignificar. A gente usa essas ferramentas de coaching, coisa e tal, que eu aplico algumas, não todas. E muitas vezes a gente vê que a nossa insatisfação vem do nosso puro falta de conhecimento de habilidades, né? E assim, se eu não consigo trabalhar com determinada questão pessoal minha, eu posso ir para o mercado, para uma outra oportunidade e esperar que as coisas aconteçam de maneira diferente? Não, né? Então, esse autoconhecimento, ele vem nesse sentido. E tem mais. Aí a gente pega a parte de valores, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela não acha que cigarro é um negócio que faz muito mal, que a pessoa ela não tem ela não concorda com aquilo, não gosta do cheiro, não gosta de ver, não acha bonito nada. Aí ela vai trabalhar na indústria tabagista, né? Isso é um valor pessoal, não é uma coisa que a gente pode criticar, interferir nada, e muito menos com quem trabalha. Não tem, mas é da pessoa. Como essa pessoa pode se sentir comprometida com o trabalho? Que orgulho de pertencer a essa empresa essa pessoa vai ter? Como que ela vai se comprometer com objetivos dessa empresa? Né? Como que ela vai chegar em casa feliz
e falar para a família que hoje ela teve um trabalho excelente, né? Não, o que acontece? Chego em casa, deixei meu trabalho lá, meu trabalho não veio para casa. Não, mentira que não veio, né? Porque veio na cara, vem no corpo, vem na doença, vem no domingo à noite, né? E aí, são essas pequenas coisas que fazem com que as pessoas se sintam desalinhadas. Mas, muitas vezes, vai lá e alguém diz, nossa, mas não, a indústria tabagista é uma das que melhores paga para determinada área. E parece que o mundo todo conspira e te coloca na cortina de fumaça de que, cara, é muita loucura você largar esse osso. Não largue esse osso. E aí a gente chega nos 50 anos com artrite, com dor de cabeça, tireoide, diabetes, né? E a gente fica se perguntando, nossa, será que foi o suco Hades de pêssego que eu tomei tudo, a soja era transgênica, né? Porque veja, muito tempo negligenciando esses valores pessoais, tudo isso, não tem como não acabar em adoecer, não tem como não acabar em doença, não tem como acabar em baixo sucesso profissional, né? Algumas pessoas que entraram aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, conhecer o trabalho, são pessoas que se demonstraram muito engajadas e parecem ser muito felizes, mas uma delas, uma vez, eu não vou contar quem é, falou assim, essa pessoa já era diretora, e ela me falou assim uma vez, se eu pudesse dar uns passos para trás, eu daria. Não sei o que estava acontecendo naquele momento, mas assim, teoricamente para o mercado, essa pessoa estava no topo, né? No topo. Então, todos esses elementos de autoconhecimento que a gente tem, eles interferem, né, na nossa adaptação, no nosso sucesso. As nossas competências, se elas estão mapeadas e elas estão sendo aplicadas no lugar certo, a gente não tem como não ter sucesso. Esses dias eu estava conversando com um dos meus assessorados e eu estava falando para ele, eu falei, você acha um problema 7 anos na mesma empresa? Ele falou, não. Eu falei, se alguma empresa vir isso como um problema, não é a empresa certa para você trabalhar. Né? Se é uma empresa se você é uma pessoa que gosta de ter uma história, né, com uma organização, e você já vai num processo seletivo, né, que já demonstra ter valores corporativos completamente diferentes, fala, opa, a minha chance de ter sucesso aqui é mínima, né? E tudo isso entra, né? Porque no projeto, esse projeto que eu dei o nome de Eleve-se, ele tem um objetivo de autoconhecimento, aumentar a autoestima e trabalhar aumento de chances de uma oportunidade profissional diferente, sem mágica, sem transformações radicais. Nada mais vamos se conhecer, saber quem eu sou, quais as minhas competências, o que eu quero para minha vida, quais são os meus valores de verdade, que crenças estão atrapalhando o meu processo de evolução, né? Para onde eu quero ir, e aí a gente monta um PDI, né? Ah, desculpa, só uma coisa que eu esqueci. Nesse processo de assessment, eu faço uma entrevista assim bem pesada, né? Com o método de entrevista. É dado um feedback dessa entrevista. Depois a gente faz uma entrevista filmada naquele modelo lá dos outplacements da vida, né? E aí, durante o PDI, o que a gente faz? Monta um plano de desenvolvimento para a pessoa que contemple todos os aspectos que ela identificou, e não eu, né? Que sejam importantes que ela atue para reforçar ou para melhorar, né? De acordo com as metas que ela propôs para ela mesma, né? E as metas não podem ser metas do tipo, eu quero ser feliz, né? Sim, todo mundo quer, não estou falando nada disso, mas as metas elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ter um tempo,
ela tem que ser atingível, porque como é que você vai mensurar, né? Se você está feliz ou não. É difícil. E aí, a gente monta esse PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que contempla N atividades, aí vai variar para cada uma das pessoas, né? A gente trabalha uma confecção de um currículo e também um perfil de LinkedIn, né? E aí, não sei se todos aqui sabem, mas o LinkedIn, ele é um algoritmo, né? Então, assim como o Facebook, o Instagram, ele tem lá um mecanismo de funcionar. Então, tem uma maneira certa de você alimentar ele para aumentar as suas chances. Aí, a Lu que está aí, que está empreendendo também, né, no ramo de artesanato, deve estar falando, não, mas Ana, eu não quero arrumar emprego. Opa, calma aí, serve, né? Porque se você está numa empresa e você não tem a sua identidade, se você não sabe quem é você, se você não tem para você certo qual é o seu propósito e como você quer colocar esse propósito a serviço do seu trabalho, seja ele com crachá ou sem crachá, isso pode dar diferença. Isso pode impactar. Quantas pessoas a gente vê que começam negócios e desistem frente à primeira dificuldade? E quantas pessoas prosperam absurdamente no meio no meio de investimento? Então, isso serve para todo mundo, né? Isso serve, na verdade, esse método ele pode ser aplicado, inclusive, com recém-formados que desejam entrar no mercado de trabalho, né? A Lu está escrevendo aqui, ó, estou tendo que quebrar alguns tabus. Posso contar, Lu, qual que é a sua transição? Você permite? Então, todo esse pacote, vamos lá, voltando. Primeiro, nós fizemos um assessment que compreendeu conhecimento de habilidades, de competências gerenciais, de liderança em diante, né? A gente faz a entrevista gravada, tudo isso é montado um relatório, são horas e horas de trabalho, não é pouco tempo. A gente faz o DISC também, que é uma ferramenta de avaliação comportamental, né? Depois a gente parte para o PDI, que a gente monta um plano de desenvolvimento, faz um currículo atualizado, faz um perfil do LinkedIn que seja atrativo, né? E depois a gente vai trabalhar mercado, né? E o que é mercado? Ok, quem sou eu nesse mercado? Como eu posso contribuir para esse mercado? Como que eu olho uma empresa e eu avalio uma empresa? Porque eu digo, gente, a gente pode escolher, né? Pelo menos a maioria das pessoas que entrou aqui, na verdade todas as que eu conheço e que entraram aqui, elas podem escolher onde elas vão trabalhar. Então, a gente tem que ter Oi, Laurinha. A gente tem que ter uma postura mais ativa e mais protagonista na nossa própria carreira, a ponto de saber que aspectos eu tenho que olhar do que nós RH chamamos de cultura da empresa, para ver se eu quero trabalhar nessa empresa, para ver se ela tem as características culturais que também são minhas, que é o que hoje a gente chama de match cultural. Muitas pessoas não fazem isso, né? E se você pega lá melhores para trabalhar, vai ter lá, nossa, vou pegar uma bebida aqui que você... o Einstein, né? Que eu vou falar aqui da área da saúde, que é um último segmento que eu acompanhei bastante. O Einstein é o que sempre ganha como primeiro para trabalhar entre os seus concorrentes, mas não é o que paga mais. Eles têm uma proposta de educação continuada muito forte, então ele atrai profissionais que tenham como parte dos seus valores pessoais essa necessidade de desenvolvimento. Então as pessoas entram para trabalhar lá e elas estão felizes e gostam do trabalho a ponto de eleger
uma das melhores para trabalhar, né? Então, eu vejo muita gente às vezes com receio de fazer mudanças, porque, nossa, eu vou ganhar menos. E aí, né? A gente pode ter uma remuneração menor, mas quais são os ganhos que a gente pode ter em paralelo? Então, quando a gente começa a falar de mercado, uma das coisas que eu falo nesse projeto, no programa Eleve-se, é isso, de aspectos culturais da empresa e aspectos culturais meus. Que tipo de empresa eu tenho que buscar para dar um match? Eu nunca vi o Tinder, mas já me explicaram que o Tinder também dá match, né? Não sei como é que é o histórico de sucesso ou não dos matches do Tinder, mas eu posso dizer que nas organizações, quando o match cultural acontece, em geral, a gente tem uma experiência de resultado bom, tanto para o lado da empresa quanto para o lado do colaborador, né? E as meninas de RH que estão aí podem comentar isso se vocês quiserem, eu abro aqui para vocês comentarem, né? Outra questão, como é o comportamento dos headhunters, técnicas de seleção, né? Testes de psicológico, a gamificação, que agora está sendo muito usado. E aí, gente, é o seguinte, parte ética. Não vou treinar ninguém para participar da dinâmica de grupo. Falar, ó, você faz isso, você faz aquilo, nada. Não é isso, né? Eu trago reflexões para a gente sair desse pavor que é muitas vezes ir para uma dinâmica de grupo, né? E eu trabalho com a pessoa para que ela entenda como ela tem que se comportar, né? Então eu explico as técnicas, coisa e tal. E, em resumo, gente, o discurso é sempre o mesmo: seja você mesmo, né? Então, eu sei que quando a gente está desempregado, existe uma pressão maior em relação a conseguir ou não trabalho, porque quando a gente está falando de subsistência, a realidade é diferente. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que não estavam nessa condição e se sentem muito aflitas quando vão para uma entrevista ou quando vão para uma dinâmica. Que raio é esse agora de jogo que me mandam por link e eu tenho que preencher? O que é isso no processo seletivo? Isso tem uma fundamentação teórica, já se tem estudado isso também, e não é um negócio que eu estou falando que estou estudando esse ano, não é uma moda 2020, não, isso já tem bastante tempo, né? Então, pegando um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo simples de jogo. Uma determinada empresa, num processo seletivo, ela tem lá uma competência de liderança que ela quer identificar nos seus candidatos e ela é uma empresa que tem uma determinada cultura X. Ela contrata, né, um jogo de tabuleiro onde se tem a meta, né, de sair de um ponto ao outro, ou seja, você tem um objetivo. E aí, como você vai se comportar até lá? E aí, o jogo tem as suas complicações, o jogo tem as suas nuances que vêm justamente para avaliar aspectos de liderança. Então, não tem muito o que falar nesse sentido, no sentido de, meu, você faça assim. Quando te fizerem isso, é impossível e é improdutivo, porque nós que fazemos processos de seleção, a gente é treinado, nós que temos mais experiência, em geral a gente consegue pegar essas pessoas que estão tentando burlar, né? Os testes online pegam essas tentativas de manipulação. Então não é a orientação, mas sim mostrar quais são as técnicas presentes no mercado, né? Como é que a coisa tem que acontecer, como é que o headhunter vai fazer contato contigo, como é que funciona o trabalho de headhunter. Tem gente que não sabe nem como uma vaga começa dentro de uma empresa. Às vezes não entende e fica lá sofrendo com a demora, né? E às vezes no mundo corporativo a demora é porque é demorado, porque tem milhões de aprovação para fazer. Então, nessa
Nessa última etapa, a gente trabalha a inserção dessa pessoa no mercado. E a gente faz um mapeamento de empresa, a gente começa a entender o que buscar, né? O que é sucesso para mim? Então, onde pode estar o meu sucesso? Aonde pode estar o lugar que quando chega domingo à noite eu não vou entrar em paranoia por causa de trabalhar. Para escolher alguma atividade, que eu aqui posso citar inúmeras como exemplo, listar uma atividade que faça com que a minha alegria não acabe no domingo, que na segunda seja gostoso começar a segunda, assim como foi bacana o domingo. Não estou falando que eu vou transformar ninguém em workaholic. Primeiro que eu não consigo transformar ninguém, né? Mas no sentido de a gente entender, escolher e ser agente dessa transformação. Então, é um programa de 24 horas, né? Que acontece em sessões de no mínimo 2 horas por semana, né? Eu já tenho algumas pessoas que estão sendo assessoradas. Eu demorei para divulgar isso porque pandemia, tudo mais, muita coisa, né? Tem alguns momentos que é devagar e sempre. Né? Para quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe que eu sou super ansiosa, né? Mas não sou mais. Os 40 anos me trouxeram um aprendizado. Estou um pouco menos ansiosa. Então, gente, assim, a questão do domingo à noite é essa, né? E aí eu queria deixar aberto para vocês fazerem perguntas e verem o que vocês acham. A gente ainda tem 45 minutos que eu posso responder perguntas. O Miguelito entrou! E aí? Perguntas? Tá todo mundo silente? Vocês estão me escutando? Será que caiu? Ah, sim! Nossa, que medo! Parecia que tava tudo. Oi, Andréia. Então, gente, essa coisa do. Agora que eu. Né? Ah, agora sim, vocês estão respondendo, que medo. Então, essa coisa do domingo à noite tem a ver com o que o Biduque falou de propósito, né? E a gente parece uma palavra muito batida, mas não é, porque quem trabalha com RH como eu sabe quanta gente a gente vê por aí que tá fora do trilho, né? E o projeto simplesmente vem de uma maneira muito simples e objetiva fazer esse trabalho de alinhamento, né? Quanto tempo essa avaliação dura? Bom, são 24 horas com sessões de 2 horas, né? Essas sessões de 2 horas, elas têm que acontecer semanalmente. Depende da disponibilidade da pessoa, dá para fazer 2 sessões por semana, né? Então, ou seja, se nós estamos falando de 12 semanas, pode ser feita em 6 semanas. Depende. Porque tem um trabalho muito intenso de quem participa, né? Tem muita tarefa, muita coisa para fazer. Uma das coisas que a gente faz é uma entrevista escrita. Parece maluco, né? Você fala, meu Deus, Ana, você faz as pessoas escrever? Faço. Porque um dos conceitos da psicologia é que quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento. E quando a gente propõe essa coisa de escrever o que seria, o que você responderia numa entrevista, as coisas saem menos do automático.
E aí você começa a entender o que você está escrevendo, você começa a pensar no que você está escrevendo. E quando a gente escreve, gente, a gente ressignifica. Veja diário. Alguém já fez diário depois de velho? Vamos falar assim, velho depois de 20 anos? Eu já desfiz do meu, mas eu fiz um diário dos meus últimos 2 anos. E hoje, quando eu leio algumas coisas lá de 2 anos atrás, me parecem muito interessantes, né? E às vezes, quando a gente escreve de coisas do passado, a gente ressignifica, né? Então, a entrevista escrita traz isso. Uma outra coisa que a gente faz, que aí vem do coaching, né? É o relembrar sucessos. E já aconteceu com algumas pessoas de falar assim, mas eu não lembro dos meus sucessos, né? Não lembro, não sei. E aí a gente faz um trabalho de ressignificar e a gente vai fazendo perguntas, poxa, mas isso não é sucesso, né? Já ouvi coisas do tipo, né? Profissional empregado, com uma carreira estável, boa remuneração, casado, pretende aumentar a família, mas não tenho sucesso. E aí a gente começa a ver, né? E aí nessa hora que eu falo que a cortina de fumaça, porque esse conceito de ter sucesso ou não é individual, eu não posso falar o que é certo ou errado para cada um. Mas a questão é, a gente não para olhar isso. E a gente não para olhar 15 anos atrás o que deixava a gente feliz. E quando a gente faz isso, além de ressignificar, a gente se conhece. Não sei se a Dani Amorim tá aí ainda. A Dani uma vez me mostrou uma ferramenta e que eu adaptei, porque eu não tenho ela, mas eu me lembro dela, que era nesse sentido de você olhar toda a tua experiência profissional, separar por fases e pensar qual é a minha percepção de alegria e de sucesso em cada uma delas e por quê, né? E quando você faz essa separação, essa análise, já começa a ver, poxa vida, quando eu trabalhava com tal coisa, com tal segmento ou em tal atividade, eu era mais feliz, né? E por que era mais feliz? Às vezes a gente nem sabe. Então essas ferramentas trazem à tona e a gente ressignifica nesse sentido, né? Mais perguntas? Fala, Andréia. Que foi? As pessoas riem, mas não me contam porque elas estão rindo. Isso é muito cruel, né? Para quem chegou aí, o Márcio. Ai, oi, Bruno, tudo bem? Que eu tenho que chegar perto do telefone. Ô, gente, eu não sou boa nesse negócio do mundo virtual. Eu sou boa para falar, mas eu não sou boa para esse negócio do mundo virtual. Ah, a Maria, sim, que legal. É, Quem pegou desde o começo tem dúvidas? Tem alguma pergunta? A Lu tá aí ainda? Oi, Thomas, filho da Cleo, que legal. Bom, gente, eu acho que ninguém tem dúvidas, né? A Bárbara chegou agora. Eu posso fazer o seguinte. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma resumida para quem chegou agora, daí vocês vão podendo fazer pergunta, tá? Ah, Lu do céu, tenho muita coisa para te ajudar. Tenho muita coisa para te ajudar. Você tem dúvidas ou dívidas? Ah, dúvidas. Ó, é o seguinte, para quem chegou agora, gente, a questão do domingo à noite
ela tem a ver com aquela ansiedade, aquela tristeza de começar a segunda-feira, né? Que ela vem porque a gente não está feliz com a atividade que a gente desempenha como trabalho, né? E que esse trabalho, ele acontece através dessas escolhas que a gente faz lá na adolescência, quando a gente escolhe o nosso trabalho, quando a gente escolhe nossa profissão, nossa faculdade, e que aí eu comentei que é muito cruel, porque a gente é muito infantil para decidir o resto da nossa vida. E tecnicamente o nosso cérebro não está 100% pronto para fazer essa escolha. E que o mercado também não deixa muita oportunidade para a gente conhecer diferente, né? E que o trabalho ele tem algumas funções de gerar nossa identidade, de promover interação social, né? Desafio, ocupar o nosso tempo, né? Com coisas que sejam pertinentes e significativas, né? E o status e a renda, né? Mas que muitas vezes esse trabalho ele não deixa a gente tranquilo. E aí a gente tem que investir energia em algo que não traz prazer pra gente. O que acontece? A gente fica insatisfeito, desgastado, estressado, né? A coisa vai assim. E tem mesmo, né? Eu até citei um exemplo, para quem chegou agora, eu vou repetir de novo, né? Para quem estava aí, mas é a questão do no pain, no gain. Existe muito essa coisa do ter que, tenho que me ferrar para a coisa valer a pena, né? Será? Será que precisa? Né? Aonde está isso de que precisa? Quem disse isso? Foi você mesmo? Né? E a questão é, o saldo está positivo? Está se sentindo bem ou não? Se começa a ter um semi-piripaque no domingo à noite, acho que não está muito legal, né? E os estudiosos, eles têm olhado do ponto de vista de orientações, que você pode orientar a tua carreira para o lado do emprego, que é a bufunfa, né? Para o lado de carreira, que é um ponto de vista de evolução, de carreira, de crescimento, posição na empresa, e vocação, que é aquele chamado que você tem de você, que você sente que você pode fazer alguma coisa. Sabe aquela sensação de dever cumprido que preenche a gente? É disso, né? E aí, como que a gente pode mudar, né? A proposta que eu fiz é um projeto chamado Eleve-se, né? E esse projeto faz o quê? A gente faz uma avaliação de competências, a gente promove o autoconhecimento, né? E a gente olha todo esse pacote comparado ao mercado, né? Tudo isso. Então, a gente ressignifica o trabalho. Ó, gente, eu tenho pouquíssimo tempo porque o Instagram tem limite de tempo, tá? Então, eu vou correr porque vai cair em 1 minuto. Então, a gente faz toda esse assessment para entender características individuais, se conhecer e conhecer competência. A gente monta um plano de desenvolvimento individual, né? Um plano para a pessoa se desenvolver, para ela saber que tarefas ela tem que fazer para atingir os objetivos que ela espera para ela. E por último, a gente trabalha mercado. Como eu me conecto com o mercado, como que eu atualizo o meu, vou falar aqui, o LinkedIn, o meu currículo, como que eu faço para eles serem atrativos, se dentro do meu PDI eu quero buscar um trabalho, né? Técnicas de seleção que são usadas no mercado atualmente, como que os headhunters se comportam, dinâmicas de grupo, testes de seleção. E aí, de novo, né, eu não treino ninguém, não faço esse tipo de coisa. Eu só preparo a pessoa para que ela entenda como o processo funciona e ela não fique tão ansiosa, né? O menos possível ansiosa no dia, mas é praticamente impossível. Bom, gente, eu tô fechando hoje, né? O nome do programa é Eleve-se. Quem tiver interesse em saber mais, me procura, me manda uma mensagem, a gente se conversa e eu posso passar mais detalhes para vocês, viu? Brigadão pela presença de todos.
A primeira live depois da volta da empresa, 11 segundos, 10, 9. E eu vou me despedindo. Um beijão, boa noite para todo mundo. Carol, eu te respondo. Tchau.